Isso aí, boa noite, tudo bom? Graça e paz, igreja. Bom, meu nome é Kleber, nós vamos começar mais uma live aí da Igreja Batista Vila Nova Mariana com o nosso irmão abençoado, Eduardo Góes, querido Dudu. Hoje a gente vai tratar de alguns assuntos, nós vamos falar sobre como ter disciplina na leitura diária. O Dudu é um cara que tem bastante bagagem para falar sobre isso, né? Eu sei que já tem um tempo aí que ele faz uma leitura diária sem errar, sem falhar. Então eu tenho certeza que ele vai passar algumas dicas importantes pra gente, pros cristãos, né? Para quem não é cristão também que estiver vendo a live. Porque a gente sabe que existe uma dificuldade na leitura, né? Isso é uma coisa cultural. E tenho certeza que o Dudu ele vai passar algumas dicas bem interessantes aí que vai ajudar você e vai me ajudar também, que estou nessa correria, nessa leitura é muito importante, tá bom? Vou chamar a galera aqui, chamar o Dudu. Ó, o Eduardo já tá aí. É isso aí, olha o Dudu aí. Vou chamar o Dudu aqui. Esperar ele. Aí, Dilma. E E aí, aí, grande Dudu? Kleber, boa noite. A Boa paz, noite. tudo bem? A paz, meu querido. Que bom, hein? Te ver. Tu não envelhece, né? Ah, tento não envelhecer, né? É um prazer estar aí com você aí falando nessa live aí, partilhando um pouco aí daquilo que a gente tem vivenciado com o Senhor, né? É isso aí, cara. Eu tenho certeza que esse período agora que nós estamos passando, né, que Deus permitiu que essa doença viesse no mundo, também é um período de muita reflexão. E a gente vai abordar um assunto aí que é uma dificuldade da grande maioria, até uma coisa cultural, que é a questão da leitura. E não só a leitura, mas a leitura diária, né? Eu sei que você é um cara que tem bastante bagagem e é muito competente nessa questão, porque eu vi de perto. É muito legal esse tema, né? É um tema desafiador, né? Falar sobre a leitura e principalmente ter esse hábito de ler a Bíblia diariamente, né? Então a gente vai ver o que a gente pode compartilhar e ajudar aí e, de certa maneira, falar um pouco aí daquilo que eu tenho vivenciado, né? Legal, legal, bacana. Antes de você contar um pouquinho das dicas, rapidamente, né, queria que você falasse um testemunho, como é que foi a sua conversão, como você encontrou Cristo, como Cristo te encontrou. Então, eu me converti no dia 9 de fevereiro de 1997, né? A minha experiência, assim, tentando resumir, assim, né? É, meus pais, eles são católicos, né? Meu pai e minha mãe, e minha irmã também. Então, na verdade, né, eles não são evangélicos. Então, como que foi, né? Como que aconteceu? Eu simplesmente eu morei no Maitá, praticamente a minha infância, adolescência e até os 18 anos eu morei no Maitá, a minha terra natal, né? Que eu amo e tenho um amor enorme pelo Maitá. Opa, E ali no Maitá, eu morei na Rua 24, ali, a Rua Mário Augusto dos Santos Lopes, né? Conhecida ali. E na minha rua ali, a maioria do pessoal era evangélico. Então, as crianças ali, as famílias ali, muitas pessoas eram evangélicas ali, né? Então, é, desde o Claudinei, o seu Vieira, que é a dona Lucinha, que moravam na frente, ao Fábio, filho da Natália, o Vico, o David, Isaías, olha aí. Franciele, Douglas, antes, todo mundo ali era evangélico, né? E ali o pessoal sempre me convidava para ir para a igreja e eu, né, sempre me esquivava e dizia que não, não. Foi quando eu estava certo dia, eu estava na esquina e assim sentado e aí eu vi um grupo de evangélicos passando assim cantando e eu fiquei me perguntando, o que eles têm de diferente, né? Isso eu tinha 16 anos, né? Isso foi Ó, 16 caramba, hein? anos. Faz tempo que a gente não faz isso, aliás, hein? Apesar que agora não dá pra fazer, mas fica a É, dica.
E aí foi interessante que eu vi, eu achei impactante, né, vendo aqueles jovens cantando ali, aquela felicidade, aquela alegria. E aí um amigo meu que andava comigo, jogava bola comigo, que é o Luiz Aurélio, o Dorengo, né, Aurélio, conhecido como Dorengo, Dodô. o Dodô, ele se converteu e aí ele começou a ir na igreja. Ele falou assim, aí chegou, me viu no esquina e falou, pô, Eduardo, você não quer ir comigo no culto? Eu falei, ah, vamos. Aí eu peguei e fui com ele. Isso, acho que foi no dia 31 de janeiro, foi dia 1º de janeiro. E aí quando eu estava indo lá para o culto, lá na Igreja Batista do Maitá, e aí eu encontrei, a galera da minha rua, o Fábio, antes, e esse cara perguntaram, pra onde tu tá indo, Eduardo? Eu falei, tô indo na igreja. Mas, cara, pô, tu vai na minha igreja. E eles estavam indo aonde? Eles estavam indo pra Vila Nova Mariana, que eles iam tocar lá, porque era uma congregação. E aí eu fui no culto com o Luiz Aurélio e tudo, cheguei lá, fui muito bem recebido e tudo. E aí a Adna, que administrava o louvor, ela chegou e falou, olha, vai ter o Acampa Dentro aqui na igreja, tal, Bons né, no tempos, hein? feriado do Carnaval, dia 7, 8 e 9, né, depois 10 e 11, se não me engano. E aí, se o pessoal quisesse ir, aí eu peguei, fui convidado e fui. Daí isso foi no final de semana seguinte, foi quando eu me converti, que foi no domingo, né, foi até o pastor Djalma que pregou, foi no dia 9 de fevereiro de 1997 que eu entreguei minha vida a Jesus. Então, Aí que foi tá. Aí você que tá vendo resumindo. aí a live agora, né? Onde você estava em 1997? O Dudu Com estava isso já perguntando revela um lá. pouco a minha idade, né? Já revela um pouco a minha idade, né? Ah, mas Que eu não... nem parece, né? Não precisa nem falar. É, Cara, é bom demais, assim, até porque o pastor André já vinha de antes, ele já estava lá na igreja, né? Já existia um sim, papel importante ali na ajuda, junto com a Adna e tal. Eu fui pra lá em 2001, foi quando me converti, como eu contei na outra live. Pessoal, quem quiser ver, tá lá no Instagram da Igreja Batista Vila Nova Mariana, tá? IBVNM, tá lá no Instagram, no YouTube, na verdade. Bom, cara, dito isso, vamos lá. O YouTube, o Instagram, ele tem essa questão de cortar, né? Passou sim. 1 hora, então a gente vai fazer aí uns 40 minutos pra gente tratar um pouquinho desse assunto que é tão importante, a questão da leitura. Eu Sim. mesmo, de uns 3 anos para cá, eu resolvi pegar mais forte na leitura, claro que cheio de altos e baixos, aí por isso a questão da disciplina, né, que eu acredito que você vai falar, mas esse tempo agora parece que essa pandemia deu uma ajudada no sentido para pegar mais um pouco na leitura forte. Então eu tô dando uma estudada aí sobre a história da igreja e tal. Comecei a fazer uma leitura do Antigo Testamento na ordem cronológica, com acompanhamento pelo NEB, né, o Rodrigo Oliveira. E tem sido bênção para mim. Mas como que surgiu isso em você? Quando é que você despertou esse desejo de querer fazer uma leitura diária? Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Então, como eu falei, eu me converti em 1997. Então, desde então, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a meditar na palavra. Assim, claro, né? Sempre oscilando, que nem você falou, né? Às Uhum. vezes li um pouco aqui, um pouco ali, textos, né? Às vezes você abrir a Bíblia e agora vou ver o que Deus quer falar Oh, meu comigo, Deus. aquela coisa de novo convertido, né? Gente nova Tem na velha fé. fazendo isso Mas também, viu? tem gente que está fazendo isso, né? Mas foi assim, virou essa chave em mim, acho que foi no ano de 2013. Foi assim, passou muito tempo, né? Se você pensar, 97 para 2013, foi muito tempo. Mas assim, foi quando eu comecei a de fato a ler diariamente, assim, e criar esse hábito assim da leitura diária. Tanto é que, assim, antes eu fazia leitura, né, normal, né, mas eu não tinha o hábito de anotar. E uma coisa que foi um diferencial para mim foi a questão de anotar os meus devocionais. Então a gente fala sobre devocional, então eu sempre, toda leitura, né, criei o hábito de anotar. Então eu tenho isso até como histórico, eu tenho salvo aqui no meu computador as minhas anotações Caramba. desde 2013. Uau. Então eu tenho de 2013 até agora 2020, né? Então eu tenho anotações. Então, às vezes, para mim, foi assim: comecei a anotar no caderno, daqui a pouco passei a ver com o celular e comecei a colocar no bloco de notas. E aí comecei a meio que ser um pouco sistemático e aí separar, leitura devocional, dia tal. E aí, como que eu faço, né? Assim, né? Destaco um versículo, né? Um versículo que eu acho
pertinente, algo que me chamou a atenção, e aí eu comento alguma coisa. Na verdade, eu faço uma anotação, um pensamento a respeito daquele texto, daquele versículo, uma coisa, uma aplicação pessoal minha, né? Alguma Legal. coisa que me chamou a atenção. Então, eu fiz isso. Foi de 2013 até agora eu tenho feito isso, né? Anotado, né? Então, tem sido uma experiência que virou a chave foi em 2013. Cara, que legal. É legal você falar sobre isso, da questão da anotação. Quem tem batido muito nessa tecla hoje, inclusive ter feito algumas lives, é o Douglas Gonçalves, de Jesuscope, né? Inclusive, ele lançou até alguns livros, uma Bíblia sem anotação nenhuma, para que você faça anotação, né? Muito legal Show. isso, né? Um desafio. A Sueli, ela até comprou um que é do livro de João, né? Do Evangelho de João. E ali ela mesma faz a anotação e na frente está escrito assim, anotado, acho que é anotado por, colocar o nome dela, Sueli e tal, tal, tal. Cara, é muito legal isso, porque isso te ajuda até você ter disciplina e entender o texto, né? Entender o texto de Sim. forma correta. O que que acontece, Dudu? Imagina que a gente vai ler um versículo aleatório como a gente fazia antigamente, né? Então você pega um Sim. versículo fora do contexto. E aí começam, né, as heresias e um monte de erro, Hum. inclusive escatológico, que acontece por aí. Só que, se eu te chamar assim, Dudu, você nunca viu, vamos supor que você nunca viu, Grey's Anatomy. Vou usar aí, Grey's Anatomy. Uhum. Tem 16 Certo. temporadas de Grey's Anatomy aí, né? Aí eu falo assim, Dudu, vamos ver Grey's Anatomy, você nunca viu, mas você vai ver comigo o episódio que eu tô vendo e a temporada que eu tô vendo. Temporada 10, episódio 8. Você não vai entender nada, Sim, concorda? exatamente. Você não vai saber o que aconteceu antes e nem depois. Na verdade, você vai imaginar. Exatamente. Aí começam os erros, inclusive por conta dessa falta de disciplina, né, da leitura. Mas continua aí, cara. Então, essa situação da leitura, ela é muito interessante, assim, como eu faço? Essa leitura e essas anotações não são um estudo, né? Eles podem vir a se tornar um estudo, uma mensagem, como muitas leituras devocionais minhas se tornaram pregações, Que né? Eu top. estava lendo, aí eu anotei, aí depois você começa a dar uma encorpada, né? Você começa a meditar e a se aprofundar no texto. Então, assim, tudo começa com uma leitura. Então, eu Uhum, entendo que a leitura é o primeiro passo. As anotações, você vai anotar. É que nem você falou, às vezes você vai anotar uma coisa que não tem a ver, não tem sentido, ou às vezes é uma coisa tão simples, né? É interessante que eu tenho, agora eu estou compilando todas as minhas leituras, na verdade, as de 2013 até agora. Então, porque assim, só para tentar explicar, eu sigo um plano de leitura, e aí o plano de leitura, ele me diz, olha, você vai ler de Gênesis capítulo 1 a capítulo 3. Então, dentro desses 3 capítulos, eu destaco um versículo e aí eu faço algum comentário dentro daquele versículo. Então, todo top. ano eu fiz isso. Então, dentro daquelas leituras de 1 a 3, eu tenho vários versículos que eu destaco ano após ano. Então, 2013 foi um versículo, de 2014 foi outro. Então, toda leitura me chama a atenção um versículo, às vezes o mesmo, às vezes diferente. Às vezes eu tenho um olhar diferente sobre o texto. Então, Uhum. tudo isso é interessante por causa da anotação. E é curioso que às vezes eu fico olhando minhas anotações passadas e eu falo, meu, eu escrevi isso, eu nem lembro como que eu cheguei nesse pensamento, como que o Espírito Santo gerou isso, né? Como que eu comecei a refletir sobre isso. Então, isso tudo que é interessante, né? Você poder pegar aquele Legal. diário, né? E ali olhar e falar, olha, que interessante, né? Como isso é importante, assim. Cara, tomara que alguém, quem tiver contato aí com alguma escritora, sei lá, Thomas Nelson, o que for, pegar essas anotações do Dudu, porque eu tenho certeza que dá um bom livro, dá um bom livro, dá nem que seja um e-book, mas tem muita coisa. Sabe por que eu falo isso, Dudu? Porque, ó, se você pegar os avivalistas ali, vou falar de um dos mais conhecidos para mim, que é o Jonathan Edwards, né? O cara, ele era extremamente inteligente, mas ele não só se baseava na inteligência dele. O que ele fazia? Ele sempre anotava. Os estudos dele eram com muita anotação, né? Então, inclusive, várias anotações dele viraram livros.
Entendeu? sim, Então, eu acredito que é algo que pode ser passado para outras pessoas. Você falou de algo que é interessante também. Quando a gente começa a ler e vê, pô, já fiz essa anotação, mas eu não lembro disso. É diferente do que eu estou fazendo agora. É engraçado quando você começa a ler assim a Bíblia várias vezes, é como se você estivesse passando na sua rua e você visse uma casa diferente. Pô, aquela casa sempre esteve ali, tá? Mas você vê um sim. detalhe diferente. Pô, essa casa aqui eu nunca vi, essa pintura. A pintura tá 10 anos ali, mas você viu ela de outra maneira. É uma coisa a Bíblia, né? Quando a gente faz a leitura. Sim. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que essa situação da leitura, às vezes a gente fala, ah, mas eu não consigo absorver tudo. Às vezes eu estou lendo e não consegui entender quantas e quantas vezes eu estou lendo e às vezes eu passo pelo texto, pelos capítulos e eu falo, não entendi quase nada. Só entendi algum ponto, às vezes. E assim, isso acontece muito para quem está começando, que é novo na fé, no Antigo Testamento. Então começa a ler Levíticos, Crônicas, Nossa. e Números. aí não, vai para Ezequiel, o cara viaja, né? Vê as quatro É. rodas flutuando, aí o cara fala, mano, o que é isso? Que coisa, o que está acontecendo, né? Então, às vezes você está lendo e não está entendendo, você fica frustrado. E assim, e o que eu, assim, a experiência que eu tenho tido é continue lendo. Às vezes, ah, eu não entendi. Pode ser que lá na frente aquilo vai servir para você. Ah, lá na frente É. você vai conseguir compreender aquilo que você aquela leitura que você fez anos atrás. Então, às vezes você quer, nós somos muito imediatistas, queremos que aquela leitura faça sentido para aquele momento. É E às verdade. vezes não é para aquele momento. Às vezes vai ser um momento específico, o Espírito Santo vai pegar aquela palavra e vai te lembrar e você vai passar a entender. Então, às vezes nós queremos que as coisas façam sentido hoje. E na verdade não é isso. Você tem que ler, né, fazer a leitura e deixar que o Espírito Santo ele vá trabalhando, né? E assim, por isso que eu volto a dizer que a anotação ela é tão importante. Às vezes você está vendo, tá relendo alguma anotação e você é impactado, né? É interessante também, falando sobre essa situação de anotar, né? Você citou do livro e tal. Por que eu comecei também a anotar? Né? Primeiro porque eu não sou muito bom de memória, às vezes eu esqueço, eu falo alguma coisa, uma frase, depois eu esqueço, então para É. guardar mesmo, para ter esse guardado de alguma forma. Também por causa que isso vai servir para os meus filhos, né? Então, né, para o Murilo e para a Manu, né? Eles vão poder também olhar e aí ter acesso a esse material e um dia eu vou poder ler com eles, né? Então, para minha esposa, então tudo isso é importante de alguma forma porque são experiências que você tem com Deus, as suas experiências com Deus. Tanto é que eu gosto muito da NVI, né? Então, nova tradução da nova versão internacional. E eu não leio comentários, sabe aqueles comentários de rodapé? Eu não leio. Eu leio só a Bíblia mesmo, eu não fico lendo. E daí eu faço as minhas anotações, para mim não ser influenciado nesse momento, porque eu quero saber, aquele é o momento em que eu estou é, no meu relacionamento com Deus, e aí ele está falando, e eu estou anotando, e eu estou perguntando, e aí é aquele Legal. diálogo, né? E é interessante, só para abrir assim, mostrar um pouco dessa vivência assim do devocional, de algumas experiências, né? Uhum. Eu ontem estava lendo sobre o momento que Saul morre, e aí o corpo de Saul é levado ali para Davi, e aí é interessante que depois da morte de Saul, Davi ele canta, faz um cântico para Saul. Eu achei aquilo ali, eu achei muito interessante lendo isso. Falei, Nossa. como depois da morte de Saul, Davi faz um cântico tipo honrando a vida de Saul. E aí eu Uhum. fiquei pensando, isso é um líder diferenciado. É. Davi foi perseguido por Saul, foi perseguido, quase morto. Depois que Saul morreu, que era o momento que agora, né, não tinha mais ninguém perseguindo no calo dele, né, Verdade. perseguindo ele no caso Saul, ele ainda tem a atitude de honrar Saul. Eu fiquei assim, eu falei, que líder é esse, né? Esse é um líder diferenciado, que ele está honrando uma pessoa que o perseguiu. Então, é esse tipo de anotações que são observações que eu faço do texto, que eu olho e eu falo, isso é muito interessante, e aí eu anoto e aí eu marco, né? Muito Como legal. também hoje eu estava lendo sobre Joabe, quando, na verdade, seu irmão foi morto, né, pelo outro comandante do exército ali de Israel Uhum. ali, quando estava dividido, e é interessante que Joabe guarda aquele sentimento de vingança, ele vai Sim. guardando,
até o momento que ele tem a oportunidade de matar, né? Então aí você percebe essa coisa da vingança, do perdão. Enquanto você não perdoar, né, de fato aquilo vai ficar guardado, aquilo vai ficar ali. Então é preciso perdoar. Então tudo isso são reflexões, anotações que vão surgindo durante a leitura. Então às vezes eu pego um ponto, às vezes tem vários pontos, mas às vezes eu me foco em um único ponto, né? É legal, porque tem até aquela questão de você fazer a exegese, né, da situação ali, ver o Sim. porquê foi escrito, né, e aí você tenta fazer uma hermenêutica. E aí você consegue entender. Eu faço esse raciocínio porque para mim é mais fácil, tá, Dudu? Eu sou um aprendiz ainda. Sou aprendiz. É, Então eu tô estudando um somos pouco. todos aprendizes. Então, mas aí eu tô conseguindo conseguir discernir melhor. É isso. Agora, cara, qual seria a outra dica que você teria para dar? Você já falou da anotação, né? Teria mais alguma dica para dar pra gente aí? Então, você falou uma coisa no início da live que aí eu fiquei esperando para falar também, que eu acho que é interessante. Eu escutei uma frase, esse início dessa epidemia, da quarentena, né, quando começou, foi até o Vitor, né, o Vitor Miranda lá da igreja, né, que é filho do pastor Jorge Henrique e da Marli. Ele comentou numa das lives, acho que num dos cultos, né, que quando começou a quarentena, ele falou assim que essa epidemia, ela veio para nos mostrar que o problema nunca foi falta de tempo, e sim falta de prioridade. Olha aí. E ele falou essa frase, eu fiquei pensando e fiquei ali remoendo, ali, ruminando essa frase, porque ele falou que foi uma conversa que ele estava tendo com um amigo dele, e eu achei muito interessante, muito marcante. E ele falou assim, né, às vezes sabe aquele chuveiro que está queimado, sabe aquela porta do armário da cozinha que tá quebrada, às vezes fala assim, não, é falta de tempo, quando eu tiver tempo, e agora surgiu a epidemia, todo mundo em casa, às vezes todo mundo com tempo, né? E aquela porta da cozinha continua quebrada, aquele Certo. chuveiro continua com a resistência queimada e não foi trocada, porque, na verdade, isso só revela que o problema nunca foi falta de tempo, e sim falta de prioridade. Então, assim, eu acho que começa por isso também, né? Uma das dicas que é a gente começar a refletir e a sondar o nosso coração, né? O problema nunca foi falta de tempo, e sim falta de prioridade, né? Colocar a Bíblia como prioridade, né? É Verdade. ter esse tempo, né? Dedicar esse tempo, estabelecer esse tempo, né? Então, essa ideia da anotação, ela é primordial, né? Sobre a questão do tempo e da quantidade de versículos, né? Que nem às vezes, Eduardo, eu procuro e eu tenho lido a Bíblia, eu leio a Bíblia uma vez por ano toda. Então, isso é um hábito que eu já faço e Desde as 2013. anotações, desde 2013. Isso é uma coisa com Olha frequência. Eu aí. já li outras vezes, eu já li livros, já deve ter lido muitas outras vezes, mas assim, desde 2013 é o que eu tenho lido e anotado. E assim, o que eu faço, né? Eu costumo ler a Bíblia ouvindo música. Eu gosto, às vezes, de ouvir música. Nossa, eu já não Então, consigo. exatamente. Eu consigo ler a Bíblia e eu faço as minhas leituras enquanto eu estou indo para o trabalho, na van, né? Eu estou indo para o trabalho, na van, e o pessoal fala, tem gente que fala, não consigo, no balanço do ônibus ou no balanço da van, eu não consigo me concentrar. Eu já consigo me concentrar. Ali eu leio, Legal, faço cara. anotações. Então, assim, é muito particular essa ideia de como vai ser para cada um. Tem Uhum. gente que prefere ler na parte da manhã, logo ao acordar. Eu particularmente, faço isso quase de madrugada, porque é o horário Uhum. que a van está passando. Agora não, porque eu estou trabalhando no home office. Mas o período, isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que funciona melhor, né? Responde melhor no período da Sim. noite, na madrugada, no período da tarde, depois do almoço ou antes do almoço. Isso vai de pessoa para pessoa. Então a dica que fica procure o melhor horário, né? Assim, eu procuro seguir um plano de leitura, né? Então, existe um plano de leitura que eu tenho até hoje, que é em PDF, só que hoje, para a questão de anotar, você teria que deixar ela dentro da Bíblia, e como às vezes, ou eu estou lendo a Bíblia em papel, às vezes eu estou lendo ela no celular, às vezes eu estou lendo ela no tablet ou Uhum. no computador, então fica difícil. Então, hoje eu uso um aplicativo, eu entrei no Play Store, e aí eu baixei um aplicativo, e aí eu vou marcando ali as leituras.
Entendi. Sobre essa questão da leitura, vai de pessoa para pessoa também. Não dá para chegar e estabelecer, olha, que você tem que ler a Bíblia em um ano. Isso também é um folclore. Você não precisa ler a Bíblia em um ano. Tem gente que Você ainda tem menos, né? tem gente que pode ler. O ano passado, por exemplo, eu li em 6 meses. Eu terminei no dia 30 de junho. Terminei. Esse Legal. ano eu ainda tô lendo, mas o ano passado eu já tinha terminado, né? Praticamente já estava terminando, já estava no final já. Hum. Então, assim, essa questão da lei, o importante é que você leia diariamente. Se você vai ler um capítulo, se você vai levar 3 anos para ler a Bíblia toda, se você vai levar 6 meses ou até uma semana, não importa, né? Porque existe muita performance, né? A pessoa, porque eu li a Bíblia para dizer, para mostrar Uhum. uma espiritualidade, né? Bom tocar nesse Eu acho que assunto, hein? assim, essa questão da leitura, tem muita gente que a faz querendo mostrar uma espiritualidade. Quem é espiritual não precisa mostrar que é. Verdade. Eu entendo isso. Quem é espiritual, quem é de Deus, quem realmente tem um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, não precisa ficar mostrando, né? Faz porque simplesmente entende que aquilo é importante. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa pensar também, né? Que a leitura não se preocupe com a sua performance, Uhum. né? Quem deve ser exaltado, quem deve ser adorado na sua leitura é Deus. Então faça para Ele, né? Verdade. Então não se faça na sua performance, porque isso é muito importante, né? E até uma experiência, né? Eu sei que eu estou falando e aí Não, pode eu falar. vou Pode falar. Pode falar. mas, assim, uma experiência que eu tive, que eu achei muito interessante, foi num dia devocional que eu estava, eu fui aqui para o estúdio, e aí eu orar, peguei minha Bíblia, né, peguei meu celular, e aí eu entrei, e aí eu falei, vou ter um tempo de oração, de leitura e tal. Na hora que eu entrei, assim, no estúdio aqui, eu ia ligar a música para colocar um louvor, para me estar orando e lendo ali, e na hora o Espírito Santo falou para mim, para. Eu falei assim, para? Aí eu parei, aí o Espírito Santo falou assim, desliga a música. Aí eu desliguei a música, falei, meu, o problema é o louvor? É o louvor que é o problema? Aí desliguei a música. Aí eu ia pegar a Bíblia para ler. Não, não pega a Bíblia. Eu falei, e agora? Aí o Espírito Santo falou, fica sentado. Aí eu sentei. Eu sentei no canto assim, da parede. Aí fiquei. Aí fiquei. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço? Aí eu fiquei. E aí, naquele momento, eu fiquei, acho que mais de meia hora ali, sem falar nada. Eu ia falar, o Espírito Santo, não é para falar nada. Eu falei assim, não estou entendendo. E aí eu fiquei quieto ali e tal. Quando deu uma meia hora, uns 40 minutos, eu levantei, peguei minha Bíblia e falei, tudo bem, então vou sair. Aí nisso que eu levantei, peguei minha Bíblia, peguei o celular, que eu estou indo assim em direção à porta, aí o Espírito Santo para. Aí eu parei, aí ele falou, Salmo 37:4. Aí eu, Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Eita. Aí eu falo, eu conheço, Senhor, esse texto. Aí o Espírito Santo voltou para mim e falou assim, o que significa a palavra deleitar? Eu falei, eu não sei. Deleitar, assim, de cabeça, eu não sei. Aí eu fui pro Google, peguei o Google na hora e entrei lá. E aí joguei lá, deleitar. Aí deleitar, a primeira mensagem, a tradução que veio foi deleitar-se, né? Sentir prazer na presença de algo ou de alguém. E aí o Olha. Espírito Santo voltou para mim e falou: Você tem prazer em estar aqui? Aí aquilo para mim foi um momento assim que eu parei. Sabe Nossa. aquela pergunta que deu aquele silêncio e aí você para e a pergunta foi essa. Aí depois eu não consegui nem voltar a orar. Eu saí, saí meio atordoado e fiquei ali refletindo sobre aquela pergunta, né? Nossa, cara. Então, a pergunta era, você tem prazer em estar aqui? Né? Você está fazendo isso porque realmente é algo prazeroso para você ou se tornou uma obrigação, se tornou um ato religioso da sua Uhum. parte? Né? Você tem prazer em estar aqui? Isso ficou assim, aquela pergunta ficou assim, é, Nossa. assim, até hoje tá na minha mente, né? Então, o que eu penso sobre isso, né? Entra num dos pontos também sobre essa questão de como ter disciplina da leitura diária,
que envolve a questão da paixão, né? A paixão, o amor por Deus, né? Porque se você ama a Deus, você vai amar a palavra dele, né? Então, às vezes a gente fala, eu não amo a Deus. Se eu falar, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, automaticamente você vai amar a palavra dele. Então, esse amor, ele precisa ser o principal, né? Às vezes você vai estar lendo, como já aconteceu comigo e acontece várias vezes, às vezes eu não tenho vontade de ler. Às vezes eu não sinto vontade. É assim, eu já li, de novo. Aqueles pensamentos vêm na tua mente. Sim. E aí você precisa resgatar a motivação que te faz ler, que é o amor. Se você Verdade. ama ele, você vai amar aquilo que ele ama. Então, esse amor que nós temos por Deus vai fazer com que a gente ame aquilo que ele ama, que é a palavra. Então, se ele deixou a palavra, é porque é importante para ele. Se é importante para ele, tem que ser importante para nós. Então, isso Amém, precisa cara. ficar também na nossa mente. Ô, Glória. Cara, é legal você falar a respeito dessa questão da disciplina, da leitura e tal, porque quando você passa a ler, ler e ler, a sensação que eu tenho, falo de mim, é obediência. Principalmente quando Sim, você começa a ler ali a parte dos profetas, tu vê que os caras começam a falhar porque eles não são obedientes e não respeitaram aquilo que Deus tinha falado nas leis, ali a partir de Êxodo, Levítico. E você fala, caramba, eu não posso cometer esse mesmo erro, mas eu preciso ser obediente. E eu acho, sim, Dudu, que isso, essa questão da leitura, ela também leva a gente a uma maturidade espiritual, né? Porque sim. você vai ter problemas, você não vai estar isento de problemas, dificuldades, mas você passa a absorver isso de uma maneira mais fácil, entendendo que você tem um Deus que vai te ajudar, né? E eu acredito que isso também tem me ajudado. Isso também tem sido para você durante esse período desde 2013 de leitura diária? Então, a questão da leitura, ela vai automaticamente, você vai amadurecer. E eu acho que essa maturidade, ela vem com a leitura, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim como a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, também a maturidade, ela vem, claro, por ler, por ouvir, por praticar a palavra, por obedecer a palavra, que nem você está falando. E essa obediência ela vai vir através do momento que você está lendo e você vai ser confrontado, né? É. Que nem eu falei, às vezes você não sente vontade de ler, né? Às vezes você que nem às vezes o jargão que o pessoal diz, eu estou em pecado, eu não estou legal, eu não estou num dia legal. E aí o pessoal fala, então hoje eu não vou ler a Bíblia. Pelo contrário, Aí tem que quantos ler. dias que quantos dias que eu não estava legal, que eu falei assim, eu não quero. Sabe aquele dia que eu falei assim, mano, eu não tô afim de ler. Mas Uhum. é o dia que eu pego a Bíblia e leio. Ela falou assim, mas é útil? Eu falei assim, aprendeu alguma coisa? Eu falei assim, eu sei que aquilo vai servir, eu sei que a palavra ela vai germinar. E às vezes eu estou lendo e aí Deus vai e fala, e Deus mostra, e Deus te dá uma direção, e é naquele momento. Então, às vezes você não espere ter vontade. Eu acho que assim, isso é primordial. Eu preciso ter vontade. Não espere ter vontade. Não espere Verdade. assim. Crie um momento, né? No sentido assim, leia a Bíblia, pegue a Bíblia. Às vezes eu estou sem vontade, pegue ela, fique com ela fechada ali. Uma hora você vai ter coragem, você vai abrir. Mas assim, nesse momento, não se afaste da Bíblia, né? Porque assim, existe uma coisa muito interessante, né? Deus quer que você leia a Bíblia. Ele é o maior interessado que você leia a Bíblia, que eu leia a Bíblia, que nós venhamos ler a palavra. Mas existe uma outra coisa, existe um inimigo que ele é o maior interessado que a gente não leia a Bíblia. E Verdade. existe um outro inimigo também que está caminhando junto ali, que é a nossa carne. A nossa carne não quer que a gente leia a palavra, não quer, ela vai sugerir outras coisas, vai sugerir outros atrativos, outros entretenimentos para a gente, para que Net- você não leia a palavra. Então, Netflix. esse inimigo, Netflix acaba sendo um outro atrativo, né, para poder tentar tirar, não que seja errado, né, mas assim, são situações que vão surgindo ao longo da sua caminhada que vão drenando essa sua vontade. Mas assim, o desafio que eu faço leia a Bíblia, mas leia assim, faça isso mesmo quando você não tiver vontade. Eu acho que isso é primordial. Mas eu não estou com vontade. Sabe aquele pensamento, não estou bem.
leia. Ah, mas vai ser uma leitura assim, eu não estou com aquela vontade, com aquela predisposição de anotar, de fazer um estudo, não tem problema, leia. Ah, mas vai ser Amém. uma leitura perdida. Nunca vai ser uma leitura perdida. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Nunca será uma leitura perdida. Né? Verdade. Quantas e quantas vezes, né? Eu já vivi em momentos em que essa aqui vai ser uma leitura perdida, e não é leitura perdida. Então faça a leitura, leia, mesmo que você esteja com. Se você estiver muito animado, então leia muito. Se você estiver pouco animado, também leia muito. Mas nunca deixe de ler. Eu acho que esse é o desafio, né? E Sim, sobre essa sim. questão da leitura também, eu acho interessante que uma coisa que eu ouvi, eu não sei se é um estudo, se é verdade ou não, que diz assim que, sobre a leitura, que depois de 21 dias você repetindo aquele Uhum. mesmo procedimento, aquilo passa a ser um hábito. Eu não sei se isso é um estudo, se É um isso é estudo. verdade, Um estudo se não só tem para algo leitura, mas para outras coisas também. Realmente ajuda. Ajuda sim. para outras coisas. Então, assim, eu acho que nesse primeiro momento vai parecer ser uma coisa meio você vai ser meio que obrigado, meio que meio automático para você. Mas, Uhum. assim, nessa sua leitura automática, mecânica que você vai estar fazendo, comece a orar, comece a pedir para Deus, Deus, me ajuda, Deus, eu não quero apenas ler a palavra de forma automática, eu não quero cumprir um cronograma de leitura, eu quero ouvir a tua voz. E aí, irmão, quando você ora assim, quando você Sim. fala assim, o Espírito Santo vem e ele começa a trazer entendimento e compreensão das Escrituras. Sim, sim. E você que está vendo aí, está participando, coloca um amém aí, pessoal. Se você concorda, né? Porque eu sei que tem muita coisa ainda para falar. Embora o Instagram, deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Nós estamos, A acho gente que tem um uns tempinho ainda. 35 16, minutos. dá mais uns 10, 15 minutos aí pra gente. Para quem nunca fez uma live, o cara começa a se empolgar, né? Rapaz, Como eu, né? é legal, é legal. A gente acostuma, depois quer fazer toda hora. Ó, É, eu não sei você, Dudu, mas assim, se você tiver uma dica pro pessoal, porque quando você começa a ler, algumas histórias você quer saber um pouco mais, né? Por exemplo, eu faço a minha leitura, né? Eu tenho ali um PDF com alguns arquivos referente ao livro que eu estou lendo, né? E eu leio numa sentada só. Como é que é sim. ler uma sentada só? Você sabe, lê o livro inteiro, não estou falando salmos, você pode dividir, mas tem livros que o capítulo são 4, 5, 10 capítulos, aí dá para você ler tranquilo, né? Aí eu quero saber um pouquinho mais da história. Eu estou usando esse livro aqui, ó, para poder me ajudar. Consegue ver aí? Né? Tô Isso aqui, ó, vendo. é uma introdução bíblica, como a Bíblia chegou até nós, né? Do Norman Geisler, acho que é isso, né? Então, Hum. para mim tem me ajudado, né? Para poder entender um pouquinho mais essa questão da leitura. E você usa algum livro para poder complementar, assim? Não que a Bíblia precise ser complementada, mas às vezes tem histórias a mais Entendo. assim que para ajudar. Você tem alguma dica aí para dar? Então, eu assim, livro, como eu te falei, as minhas leituras, eu faço a leitura e aí eu vou anotando. Como eu venho desde 2013, tu acaba meio que já passando por algumas histórias. Uhum. Eu acho que essa ideia de ler algumas introduções de livros é muito interessante, muito importante, né? Eu até já tentei fazer isso algumas vezes, né? Antes das leituras ou durante as leituras dos livros, eu fazer leitura de alguma introdução para favorecer, para entender, para ter uma compreensão daquilo, qual o tema do livro, qual o propósito do livro, quem é o autor e algumas coisas mais. Eu acho que isso ajuda, isso favorece sim, né? Como eu falei, às vezes eu faço mais isso quando eu estou para pregar uma mensagem, quando preparar um estudo, que aí eu me proponho a fazer isso. Mas dentro da minha leitura, como é uma leitura mais devocional, eu procuro utilizar o meu tempo mais na leitura mesmo. E aí eu faço a leitura e faço as minhas anotações. Mas eu acho que essa ideia de utilizar, e principalmente para quem é novo convertido, é muito importante, porque você começa a ter uma compreensão melhor e você Uhum. consegue ter um entendimento melhor do texto, né? Tem esse material, acho que é interessante, uma dica, né? Lendo esse material de introdução, você lê sempre antes de iniciar o livro. Então, antes de iniciar o livro em questão,
você fazer a leitura dessa introdução, para quando você for fazer a leitura do livro, você já tem uma visão melhor a respeito daquilo que vai ser tratado. Né? Então, sempre antes da leitura de um livro, você lê a introdução. Claro, você vai ter que dedicar mais tempo, você vai ter que ter uma disciplina maior, mas isso vai ajudar, e principalmente para quem é novo convertido, que às vezes tem uma certa dificuldade. Como eu já tive a oportunidade de fazer seminário, já estudei alguns livros, então algumas coisas meio que você já teve a oportunidade. Não que eu esteja totalmente, eu não precise, pelo contrário. Como eu falei, quando eu vou dar um estudo para a igreja, quando eu vou pregar, eu sempre me procuro estudar, até para poder ter propriedade para saber exatamente o que eu estou falando e para falar com muito mais clareza. Tanto é que é importante não usar apenas um autor, usar 2 ou 3 autores, porque às vezes é importante você ouvir opiniões diversas, né? Às vezes você pega um autor numa linha só de pensamento. É importante você ter outros autores. Então, nessa questão da leitura, da introdução aos livros, é importante você ler 1 ou 2 ou 3 autores para ter uma visão melhor sobre o que fala, o que trata. Mas, assim, eu realmente não tenho utilizado assim, nenhuma introdução bíblica. Já utilizei em alguns momentos, mas hoje mesmo eu tenho lido e tenho feito as minhas anotações. Ah, que legal, cara. A Sueli, ela tinha colocado, ela perdeu no começo, que a gente falou, né? Da Bíblia anotada pelo Jesus Cop, né? O pessoal que quiser comprar é lá pelo Jesus Cop mesmo, tá? E a Sueli fez uma pergunta aqui, ó. Se a pessoa não quiser seguir o cronograma de leitura da Bíblia e quer seguir a leitura aleatoriamente, é bom ou é importante que ela siga um cronograma? Olha, se a pessoa tem, se ela tem conseguido fazer a leitura diariamente, se ela vai fazer por um cronograma ou se ela não vai fazer por um cronograma, eu acho que isso é irrelevante. Eu acho que assim eu acho que parte do princípio de que assim é importante que a pessoa leia a Bíblia diariamente. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Se a pessoa vai ler um capítulo e é mais assim, para ela, ela consegue entender melhor, ela tem um tempo de estudar com mais profundidade, eu acho que isso indifere. Né? Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia cronologicamente, né, no grupo lá da igreja, a gente fez um grupo no WhatsApp e a gente fez a leitura cronológica. Eu acho a leitura muito legal, assim, é interessante você ver os momentos em que realmente aquele salmo foi escrito, que aquele acontecimento ali é interessante, né? Eu fiz a leitura, gostei, achei legal uma vez, mas aí não voltei a fazer mais. Faço ela de capa a capa. Assim, porque eu não vi que seria importante continuar, mas eu acho que é uma leitura pertinente, que é importante às vezes a pessoa fazer. Às vezes a pessoa quer ler 10 capítulos por dia, 20 capítulos por dia, e ela acha que aquilo vai ser útil para ela, vai ser um momento que ela vai ter. Eu acho que isso eu não posso julgar isso como uma perda de tempo, não posso julgar isso como uma coisa, ela não aprendeu nada. Eu acho que assim, a gente entra muito nesse campo de querer dizer como que a pessoa tem que ser, e eu acho que isso é totalmente errado. Nem a Sueli perguntou, fazer leituras aleatórias, eu acho que não é errado. Eu acho que assim, você acaba tendo uma compreensão melhor quando você faz uma leitura de capa a capa, ou até mesmo leitura cronológica, que você passa a ter uma oportunidade de fazer um estudo, Sim. né? Ou ter uma ideia. Eu acho que assim, essa questão expositiva, né, de você conseguir ver capítulo a capítulo, versículo a versículo, isso vai te ajudar, né? Quando você fica pegando aleatoriamente, você vai entender, você vai ser abençoado, vai ser edificado, mas você não vai conseguir ter uma compreensão. Então, eu acho interessante pegar, às vezes, livros, né? Então, eu não quero ler a Bíblia toda, mas eu quero ler livros. Então procure ler livros. Eu quero ler Ruth, eu quero ler 1 Samuel. Então, vá para os livros, né? E tenta ler o livro que é uma carta, que ali você vai conseguir entender e compreender melhor. Ou às vezes até uma história ali, né? Porque no livro de Gênesis mesmo tem Sim. várias histórias, então você pega a história por história. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Mas você, assim, você não acha que uma pessoa que não está acostumada a ler a Bíblia, ou seja crente novo ou crente antigo, não seria interessante que ela lesse a Bíblia do começo ao fim, não aleatoriamente? Porque isso não poderia atrapalhar a mente dela?
Então, como eu falei, na verdade, eu acho que assim, não há problema de a pessoa, que nem a senhora perguntou, de ela ler aleatoriamente. Eu não vejo isso como um problema. Mas se eu tiver a condição de indicar, e se alguém me perguntar, Eduardo, que você vai me perguntando, Uhum. não é importante para o cara que é novo convertido? Eu indicaria, leia a Bíblia. O novo convertido é importante ele ler o Novo Testamento. Eu acho que comece pelo Novo Testamento. Pela vida de Jesus, eu acho que isso é importante. E o Antigo Testamento, eu acho que ele é importante também ler. Só que assim, nós sabemos que o Antigo Testamento existe algumas linguagens, existe algumas situações ali que estão expressas ali da lei e tudo, que às vezes o novo convertido, sem uma orientação, sem Hum, alguém ali por perto, ele acaba gerando muitas dúvidas e até pode gerar uma certa confusão, né? Que sim. nem às vezes você vai ler alguns episódios ali no Antigo Testamento que você que já é maduro, você que já tem uma experiência, você fica ainda meio se perguntando, né? Juízes Alguns e textos que eu falo Reis. assim, Rapaz, Juízes e você fica, Reis, tu fica assustado quando tu começa a ler. e aí você começa a ver que nem aquela passagem, acho que aqueles juízes, quando do levita e da mulher dele, quando eles são pegos numa aldeia, e aí Sim. depois quando ali tem algumas coisas que você começa a ficar ali se perguntando, né? Então, para o novo convertido, é claro, ele vai ter dúvidas. Então, é importante que o novo convertido ele tenha uma certa, seja acompanhado, que ele seja orientado a ler, mas ele seja acompanhado, às vezes, para tirar dúvidas sobre a Uhum. leitura. Mas eu acho que é importante, sim, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque o Senhor vai falar. E eu amo, né? Amo o Antigo Testamento, amo as histórias que nem você falou. Dois. Eu aprendo Dois. demais. Todo ano, toda vez que eu passo por elas, eu aprendo algo novo. Eu fico perguntando. Eu estava lendo, né, 2 Samuel capítulo 5, quando Davi ali, assim que ele assume, e ali os filisteus atacam, e aí Davi pergunta para o Senhor, eu devo atacar os filisteus? Aí o Senhor vai, ataque, que você vai ser vitorioso. Daqui a pouco, ele, de novo, aí ele pergunta para o Senhor, Senhor, eu devo atacar? Aí o Senhor fala, agora você vai atacar pelo outro lado. Eu fico assim, maravilhado com isso, quando eu fico vendo assim, essa interação do homem com o Criador. Quando eu Sim. fico vendo essa relação entre Deus e o homem, quando eles acabam, né, e quando vê na figura de Davi, né, esse homem que busca sempre a orientação e a direção de Deus. Então, são essas experiências que a gente vai aprender. Então, eu acho que é importante ler, sim, do antigo até o novo, mas, se possível, que o novo convertido, a princípio, possa ler o Novo Testamento, que ele vai aprender, não que está proibido, Eduardo está dizendo que é proibido. Não, não estou dizendo. Eu só acho que é uma leitura, por exemplo, você vai ver muitos ali os Polêmica. sacrifícios, vai ver as ofertas, os sacrifícios, e até, às vezes, o novo convertido ele não vai se sentir estimulado, né? A não ser que ele esteja num grupo de leitura, às vezes que ele esteja com outras pessoas lendo, que aí ele vai ser estimulado e as suas dúvidas vão ser tratadas e sanadas. Aí Sim. sim, eu acho que seria interessante. Um grupo de leitura é uma dica importante, uma dica Uhum. interessante, né? Você fazer hoje tem o WhatsApp, cria no WhatsApp e a galera vai lendo, vamos ler tal capítulo hoje, amanhã tal, passa um cronograma e a galera vai lendo e aí a galera vai comentando, vai expressando ali. Mas claro, expondo as suas opiniões sem aquele julgamento, né? Às vezes, Claro. assim, a pessoa coloca lá, eu vi isso, achei muito legal, e a pessoa, mas isso aí é tão simples, ou na verdade não, é tão simples essa anotação sua. Eu acho que a gente não pode menosprezar Uhum. aquilo que as pessoas anotam, o que as pessoas dizem. Eu acho que a gente tem que levar em consideração e entender que cada um está num nível de maturidade e de entendimento da leitura. Legal, cara. Bom, só recapitulando aí, o Dudu falou bastante coisa, mas ele falou a respeito da disciplina na leitura, né? No caso, você fazer de forma. Nem que seja um capítulo por dia, né? Ou 3 capítulos por dia, do jeito que você conseguir fazer, né? Que você também não tem desculpa. Agora você tem tempo, então você precisa priorizar. Leitura da palavra é uma questão de prioridade também, né, E Dudu? não de tempo, e não de E tempo, e não de tempo, né? O Dudu falou sobre porque isso todos também, nós temos tá? 24 Ele horas. E exatamente, exatamente. E ele também
ele lê com música, pra ele é fácil, pra mim já não é. Eu já não consigo. Eu tenho dificuldade de concentração, cara. Se uma criança começa a chorar, eu já me perco todo na leitura. Então eu costumo ler de manhã. Pra ele ler à noite. Então você vai encontrando uma maneira que é mais fácil pra você aí, tá bom, pessoal? Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Ah, a gente já vai encerrar. Uma pena. Passou rápido, né, cara? Passou muito rápido, né? Passa muito Muito rápido. rápido. Quer falar mais Mas eu alguma acho que coisa aí, Dudu? eu só queria, né, dizer que a leitura da Bíblia, ela é realmente algo importante, que faz diferença, sim. Às vezes, Uhum. mesmo que você fala assim, eu não estou conseguindo compreender, leia, anote. Às vezes as minhas anotações são simples, é uma frase, às vezes é um pensamento, destaque um versículo e aí faça a sua anotação. Eu acho que assim isso é importante e você vai ver como você vai crescer, né? Eu digo como experiência própria, né? Desde 2013 eu tenho lido e tenho feito as minhas anotações, né? Quem sabe um dia eu escrevo um livro, né? Que fique para os meus filhos, né? Ah, Quem que sabe legal. um dia eu faça alguns vídeos e eu possa, com esses devocionais diários que eu tenho feito. Mas assim, a dica que eu deixo é essa: leia a Bíblia, mesmo que você tenha vontade, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que você esteja num dia bom, às vezes você não está num dia que você não está legal, mas não fique longe da palavra, né? Deixe que ela fale com Amém. você e ela certamente vai falar. Amém, glória a Deus. Cara, obrigado, muito obrigado, né, por esse período de aprendizado. Eu sei que Deus ele tem te usado, né, e eu carrego isso muito em mim, como eu falei para você. Quando se fala de Dudu, eu lembro de leitura diária, né, com disciplina e oração. A gente Amém. poderia pegar um outro dia para falar também nessa questão da oração. E é isso aí, cara. Amém. Se você gostou aí, deixa. Não, tô brincando, deixa seu like. Ah! O vídeo vai ficar aí no Instagram da igreja durante 24 horas, mas a gente vai jogar lá para o YouTube também, tá? Então vai ficar lá até Jesus voltar. Beleza? Amém. Beleza. É isso aí. Obrigado, viu, cara? Fica na paz. Pô, eu que agradeço. Um abraço, Kleber. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado aí por você ter. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer enorme aí estar com você aí na live. E uma honra aí, tá bom? Deus Amém. abençoe. Amém. O pastor André te deixou um recado aí, ó. O André é meu É, pastorzão, meu primeiro discipulador. Ele foi olha aí, fundamental na minha vida aí. pastor aí das antigas. E continua sendo. Um Amém, querido. abraço, Fica na então. paz, viu? Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Um Até abraço. mais. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado. Deus abençoe vocês por mais essa live. Semana que vem a gente está trabalhando aí para escolher outras pessoas, pedindo para Deus mostrar. Mas tem uns nomes aí bem interessantes, né? Alguns professores de universidade aí bem conhecido. Vai orando aí para que Deus ele coloque essas pessoas junto com a gente nessas lives para estar abençoando ainda mais esse período de pandemia, tá bom? Tamo junto, pessoal. Deus abençoe. Fui.